Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos e esses são os destaques econômicos da semana. Aqui no Brasil, destaque para os dados atualizados do PIB. Tivemos um crescimento de 3,4% no ano de 2024 e de 0,2% na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2024 na série com ajuste sazonal. Ou seja, esse número ficou abaixo da expectativa de mercado que projetava uma elevação de 0,4%. Conforme as informações setoriais, é possível constatar que houve uma desaceleração praticamente generalizada entre todos os segmentos, cujo destaque negativo envolveu a queda de 1% do consumo das famílias. Interessante também nós contextualizarmos um pouco da conjuntura vivida à época, marcada por inflação elevada, por juros altos, pela tentativa do mercado de entender o que seria o governo Donald Trump nos Estados Unidos e também toda a decepção que aconteceu por parte do mercado, dos investidores, com relação ao pacote de corte de gastos da União. Então esse cenário conturbado provocou aí um aperto das condições financeiras, acabou também gerando uma forte desvalorização da taxa de câmbio. Então, apenas para contextualizar um pouco dessa desaceleração que acabou sendo mais pronunciada e que coloca dúvidas com relação à nossa capacidade de crescermos 2% em 2025 no que tange ao produto interno bruto. Outro destaque aqui com relação ao Brasil envolveu o anúncio por parte do governo federal de reduzir as alíquotas de importação de alguns alimentos, na tentativa aí de equacionar esse problema, de dar uma resposta com relação a esse vetor que vem retirando uma popularidade significativa do presidente Lula. No entanto, eu não creio que essa medida vá funcionar porque ela não ataca a raiz do problema, ou seja, o que nós estamos observando recentemente é uma forte pressão dos custos no atacado com relação aí à energia, transporte, enfim, há uma série de outros itens que também têm os seus custos em dólar, então isso acaba ficando de lado com relação a esse anúncio, então realmente não vejo isso como sendo algo que vai resolver esse problema. Tentamos esse expediente em outros momentos, mas não creio que, assim como aconteceu no passado, que funcionará também agora. Lá fora, nos Estados Unidos, nós tivemos aí o início da aplicação das alíquotas de 25% para produtos do México e também do Canadá. No entanto, pessoal, em função aí de acordos que foram feitos com importantes montadoras e também com relação aos itens que fazem parte do acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, esses produtos, esses artigos tiveram essas alíquotas suspensas por um mês, e isso trouxe ânimo para os mercados, uma vez que abre a possibilidade para que se cheguem aí a um consenso e que volte então a vigorar eventualmente o que era antes ou até mesmo uma alíquota menor do que a esperada. Outro destaque também envolvendo os Estados Unidos passou pela divulgação do payroll relativo ao mês de fevereiro, desse importante termômetro com relação ao mercado de trabalho americano. Tivemos a criação aí de um pouco mais de 150 mil vagas de postos de trabalho formais com carteira assinada, basicamente em linha com as expectativas. Por um lado, tivemos um pequeno aumento da taxa de desemprego de 4 para 4,1%, no entanto, essa taxa de desemprego ainda está abaixo da taxa neutra, ou seja, denota um mercado de trabalho bastante aquecido. E por outro lado tivemos uma pequena desaceleração do crescimento dos salários, considerando o acumulado dos últimos 12 meses, que passaram de 4,1% para 4%. Essas evidências, pessoal, corroboram, pelo menos no curto prazo, com o cenário de desaceleração, de desaquecimento gradual do mercado de trabalho. No entanto, a gente precisa observar outras situações envolvendo o nível de atividade americano. Tivemos como grande novidade o fato de que,
De acordo com o exercício preditivo do Fed de Atlanta, nós temos aí um prognóstico envolvendo uma queda até considerável do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2025, de 2,4%, sempre lembrando que essa é a taxa anualizada. Isso se deve em boa medida por conta aí de um possível aprofundamento do déficit comercial, puxado muito em virtude por conta de antecipação de importações, justamente para evitar todo o efeito com relação ao aumento de custos por parte dos agentes econômicos e também de sinais envolvendo uma perda de tração com relação aos gastos dos consumidores americanos. E destaque principal também para a confiança dos consumidores, que aponta aí, inclusive, por uma perda de tração bem mais importante, bem mais significativa, pensando um pouco mais ali na frente. Então é necessário, fica o grande desafio aqui para nós nesse momento, de tentar entender até que ponto uma desaceleração, um desaquecimento do nível de atividade americano pode vir a impactar negativamente o mercado de trabalho e, consequentemente, o orçamento de cortes de juros para o Banco Central americano, o Federal Reserve, ao longo aí de 2025. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.